Olá, pessoal! Nas aulas anteriores, a gente falou sobre o planejamento financeiro e os seus processos, e também sobre a primeira etapa, que é a etapa de gestão financeira. A gente observou que existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas durante esse processo e que vão nos auxiliar para a gente fazer o nosso chá revelação. Vocês devem lembrar que eu mencionei que não é um chá revelação de sexo de bebê relacionado à gravidez, mas é um chá revelação relacionado aí com a nossa situação financeira. Então, depois de ter feito o orçamento, ter feito o fluxo de caixa e o balanço patrimonial, além de ter calculado aqueles indicadores que eu mostrei para vocês, agora vocês já conseguem identificar qual a situação financeira na qual vocês estão inseridos. A gente pode ter 3 resultados possíveis. Você pode estar superavitário, pode ser uma pessoa que está equilibrada, ou ainda você pode ser um endividado. Um superavitário é aquela pessoa que tem mais dinheiro, recebe mais dinheiro ao longo do mês do que ela gasta. Além disso, ela pode ser uma pessoa que até não tem essa situação favorável ao longo do mês, mas que quando a gente olha os indicadores e o balanço patrimonial, ela consegue ali vender ativos para suprir os seus passivos, ou seja, as suas dívidas. E aí, claro, vai ser necessário aí você fazer uma análise de que ativos você poderia vender para cumprir com suas obrigações. Então, esse é o primeiro caso. Depois, a gente tem aquela pessoa equilibrada que ela gasta a mesma quantia que recebe ao longo do mês, e aqui nesse caso vão ser necessários alguns ajustes, como a gente vai ver mais adiante. Por fim, a gente pode ter o resultado de endividado, e aí você já sabe, que nesse caso a gente tem a pessoa recebendo menos do que ela gasta. Aqui, assim como o equilibrado, vão ser necessários fazer alguns ajustes, mas aqui principalmente relacionados a dívidas, caso você seja uma dessas pessoas. Então aqui fica ainda mais importante ter um acompanhamento profissional, se for o caso, para que você consiga passar de endividado para equilibrado e finalmente superavitário, que é onde todo mundo deseja chegar. Também é importante notar que a gente não fica fixo nessas categorias, e por isso é importante a gente revisitar o nosso orçamento e refazer essas ferramentas com certa periodicidade. A gente indica que isso seja feito pelo menos uma vez por ano, principalmente ali a parte de balanço patrimonial, enquanto que o acompanhamento do orçamento e do fluxo de caixa, ele deve ser feito mensalmente. Isso porque então a gente pode transitar entre superavitário, equilibrado e endividado de acordo com o nosso momento de vida. Mas, bom, o que fazer em cada uma dessas situações? Quais são os próximos passos? Os próximos passos, quando a gente fala de planejamento, vai depender, então, da categoria na qual você se encontre. A gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas. Se no seu caso você for superavitário, então já é o momento, você já tem um dinheiro sobrando e é o momento de você iniciar o processo de investimentos. A gente vai falar mais um pouco sobre isso nos próximos vídeos, mas aqui o importante é que você deve começar pela sua reserva de emergência. A reserva de emergência, como o nome já diz, é uma reserva que deve ser utilizada em situações de imprevisto, e a gente vai falar também um pouquinho mais dela adiante, mas esse seria aí o primeiro passo quando a gente fala então de pessoas superavitárias, ou seja, que tem dinheiro sobrando. Muita gente pula essa etapa, passa direto para a parte de investimentos mais arriscados, que não são adequados para a composição dessa reserva. É importante lembrar que a única certeza que a gente tem na vida é que imprevistos vão ocorrer, então por isso que ter essa reserva, começar por essa reserva de emergência, é tão importante. Senão a gente pode começar ali com investimentos mais arriscados, ou investimentos que não têm liquidez, vamos falar mais disso também nas próximas aulas, e aí qualquer desequilíbrio, qualquer imprevisto que aconteça, pode desequilibrar as nossas contas e nos levar então para deficitários, não é isso que nós queremos. Então, para pessoas superavitárias, o ideal é que comece sua pesquisa e sua montagem de investimentos pela reserva de emergência. Depois, quando a gente passa para os equilibrados, essas são as pessoas que não estão endividadas, mas que também não conseguem fazer sobrar dinheiro no final do mês. E aí vale uma análise mais profunda de orçamento, onde a gente pode cortar alguma despesa ou até mesmo aumentar receitas. E essa dica vai valer tanto para os equilibrados quanto para os deficitários. Então, muita gente pensa direto no corte de despesas, isso sim deve ser analisado, mas também vale um estudo aí de possibilidades para aumentar a sua receita. E aqui vale usar a criatividade. Eu sempre uso
o exemplo de um Uber que eu peguei, e o carro dele possuía ali, né, uma série de medicamentos, aqueles remedinhos ali para ressaca, né? Então, ele mencionou que ele trabalhava muito de Uber ao longo da madrugada e que mais de uma vez já solicitaram que ele parasse em farmácias para comprar esses remedinhos, Engove, enfim, né, para o estômago, em função de ressaca, saindo de balada e de festas. E aí ele resolveu montar isso ali dentro do Uber. Então, além do dinheiro do Uber, ele também ganhava uma graninha aí vendendo esses medicamentos. Hoje já tem diversas plataformas também que podem auxiliar nisso. Para quem gosta de pet, nós já temos plataformas que ajudam você a encontrar pessoas que precisem, que cuidem dos seus cãozinhos ou que levem eles para passear, então pode ser uma opção para você também. Então aqui realmente vale a criatividade. Então essas dicas aí para os equilibrados e também para os deficitários. E aí, para os deficitários, para a gente finalizar essa parte aqui, é bem mais importante a gente também ter uma gestão das dívidas, dos créditos que a gente possui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, como gerir essas dívidas e dos diferentes tipos de crédito que você pode aderir. Às vezes vale a pena trocar um crédito por outro mais barato. Vamos falar um pouquinho sobre isso adiante, mas aqui então se faz uma gestão mais profunda, que provavelmente vão precisar de corte de despesas maiores, vão precisar, né, de uma mudança de mentalidade e de vida, porque, claro, quando a gente está falando de finanças, de planejamento financeiro, não estamos falando só de números, estamos falando de uma mudança de comportamento. Então, aqui, nesse caso de deficitários, isso se faz mais presente, e aí também é importante contar aí com a ajuda de um profissional. E aqui só vamos finalizar essa parte com dicas práticas, então eu já mencionei elas ao longo, né, das nossas aulas, mas é importante a gente frisar. A gente sabe, né, que ninguém acorda um belo dia querendo aí, motivado a montar um orçamento, então a gente deve seguir algumas dicas aí práticas para manter esse processo mais fácil possível. É claro, a gente vai falar um pouquinho de metas, que são muito importantes, metas e objetivos, para, né, nos motivar a fazer, então, esse acompanhamento de orçamento, mas aqui vão outras dicas também, que estão principalmente ali de manter o processo simplificado. Já mencionei para vocês que para a gente ter um acompanhamento de orçamento, não precisa necessariamente a gente ter planilhas com várias fórmulas difíceis e tudo mais. É possível fazer um orçamento com uma folha de papel. Então, mantenha esse processo simplificado, ache qual é a melhor maneira para você, se é por aplicativo, se é tendo uma agenda, se é tendo uma planilha. Esse é o primeiro passo. O segundo é reservar um momento para você cuidar das suas finanças. Então, o primeiro acompanhamento ele vai demorar mais tempo, você vai precisar coletar dados de conta corrente, fazer essas estimativas de quanto você gasta, o que não gasta, selecionar as categorias que você vai distribuir esses gastos. Então, a primeira vez vai tomar mais tempo. E depois, a dica é você fazer um acompanhamento mensal e reservar cerca de 1 hora da sua semana para manter esse orçamento atualizado. Isso também é muito importante. Então, a gente coloca ali, né, horários de ir na academia, horários de passar com a nossa família, coloque na sua agenda também, então, um horário para atualizar o seu orçamento. Tenha esse compromisso. E aí, por fim, encontrar a motivação, seja sair de dívida, seja comprar um apartamento, realizar uma viagem. Encontre a sua motivação, e aqui vale, né, colocar em post-it, escrever e colocar na sua parede do quarto, de repente fazer um wallpaper, um plano de fundo ali do seu celular ou no seu computador com as fotos, seja um carro, uma viagem, um apartamento que você gostaria e que isso motive você a manter essas finanças organizadas. Então, isso também é muito importante. Nas próximas aulas, a gente vai falar mais a fundo sobre investimentos e também sobre gestão de dívidas, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Financeiro Nacional. É importante que vocês conheçam aí para que serve o Sistema Financeiro Nacional e quais são os seus principais personagens. Vamos lá? Até a próxima aula!